de vocês, né? Eu vou deixar aqui com a Jamie, que ela tem... Olá, olá a todos, olá a todas que vieram ver e ouvir sobre esta maravilhosa pesquisa que será apresentada, os dados coletados. Bem, vamos oficialmente começar. E aos poucos as pessoas vão chegando, né? Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos e bem-vindas a esta mesa redonda online. A gente vai nessa tarde tão nortista, né? Tão quente, apresentar os dados da pesquisa que tem por título Trabalho em Tempos de Pandemia, Impactos em Mulheres Servidoras Públicas do Pará. A pesquisa feita pela professora doutora Ana Paula Palheta, da Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA, e pela professora doutora... Eu acho que eu errei, mas tudo bem, estamos um pouco nervosas, não é mesmo? Ana Paula Palheta, do IFPA, e professora Ruth Almeida, professora doutora da UFRA, né? A professora Ruth tem graduação e mestrado em Sociologia pela UFPA, é doutora em Ciências Agrárias pela UFRA, atualmente é vice-diretora do ISAR UFRA e professora ministrando a disciplina Sociologia Rural. É feminista, coordena o Grupo de Pesquisa em Relações de Gênero e Ruralidades Amazônicas, o GERAR. Deem uma olhadinha lá no Facebook do GERAR, procurem GERAR, tá lá. E integra os grupos NEDAM e Rede Humanidades da UFRA. Esta é a nossa querida professora Ruth Almeida. Uma voz muito potente, né, na rural. Temos também a professora Ana Paula, que é formada em Ciências Sociais, Antropologia pela UFPA, é doutora pela mesma universidade, é professora EBTT, Educação Básica e Tecnológica, no IFPA Campus Belém, é membra, né? Vamos colocar no feminino que gostamos bastante, do Grupo Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Cultura, Educação e Política, o GICEP, e há 5 anos atua como pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação do IFPA. Eu tenho bastante orgulho de dizer que é minha pró-reitora, porque sou mestranda lá no IFPA, na área de Educação Profissional e Tecnológica. Sou formada em letras, mas o meu coração é dividido entre as artes e as letras e a sociologia, porque pesquiso gênero, pesquiso estudos de mulher, né, e em campo também está a luta pelos direitos das mulheres. E sou, obviamente, feminista com muito orgulho. É interessante dizer que somos feministas e nos marcamos enquanto feministas, como diz Chimamanda, para também desmistificar o negativismo construído em cima da palavra feminista, né? Então, devemos dizer com orgulho, sim, somos feministas. Bem, desde já nós agradecemos muito a professora Ruth e a professora Ana Paula pela pesquisa maravilhosa e pela contribuição científica para os estudos de gênero. Por favor, professora Ruth, o recado sobre os certificados. Boa tarde, obrigada, Jane, pela apresentação, né? Eu solicito a vocês, nós tivemos um pequeno problema técnico e vai aparecer aí no chat um outro link para vocês novamente fazerem a inscrição, por gentileza, tá bom? Porque a gente, como eu falei para vocês, eu anunciei, isso vai gerar um certificado, mas nós precisamos, em função desse problema técnico, que vocês façam novamente a inscrição, tá? Ele vai aparecer aí no chat. Obrigada. É isto, obrigada, professora Ruth. Bem, nós vamos agora esclarecer como será essa nossa conversa nesta tarde. Fiquem todos e todas e todos muito à vontade para dizerem seus nomes, de onde estão falando, ou mesmo qual instituição participam, trabalham, estudam.
E mesmo quem não está atualmente trabalhando, estudando, pode também dizer, eu sou fulano de tal, falo de tal local, fiquem bastante à vontade, mandem perguntas para a gente e comentem bastante, tá? Nós vamos trabalhar com 4 blocos. No nosso primeiro bloco, nós teremos a apresentação e discussão dos dados pela professora Ruth Almeida, tá? E, enquanto ela estiver falando, como eu disse, fiquem à vontade para enviar perguntas. No nosso segundo bloco, teremos a apresentação e discussão dos dados pela professora Ana Paula. No nosso terceiro bloco, teremos perguntas e respostas. E no quarto bloco, considerações finais das pesquisadoras, tá? Então, nossa conversa vai ser assim, teremos 4 blocos, com a apresentação das pesquisadoras e com espaço para as perguntas. Tá bem? Então, por favor, professora Ruth Almeida, a palavra está com a senhora. Boa tarde, novamente, né? Gostaria de agradecer a apresentação da Jamie, a moderação da Jamie, né? Uma companheira de trabalho da UFRA. Como ela apresentou, eu sou a professora Ruth Almeida, professora da instituição há 10 anos, né? Eu sou professora da UFRA há 10 anos, mas como servidora pública, sou servidora há 13 anos, né? Inicialmente, iniciei minhas atividades na Secretaria de Educação, SEDUC, né, durante 3 anos trabalhando em Santo Antônio do Tauá, no município de Santo Antônio do Tauá, em Belém, ministrando disciplina de Sociologia, e depois a UFRA, mais esses 10 anos na UFRA. Então, para a gente começar, né, a apresentação, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, e para falar um pouco sobre o que vai ser essa pesquisa, né, essa apresentação, vou contextualizar um pouco, né, sobre os dados. Primeiro que ela é uma parte de um estudo, né, uma parceria entre UFRA, entre FPA, né, do qual eu e a professora Ana Paula, que vai apresentar daqui a pouco, a gente tem se debruçado a pesquisar sobre mulheres no espaço institucional que são as universidades, que são os IFs. Então, quando começou a pandemia, né, o isolamento social, ele vai trazer um tipo de trabalho específico, né, que a gente vai chamar de home office, e aí que isso vai, sobretudo, chamar atenção, né, para o novo formato de trabalho, esse em casa, né, que, na verdade, nós, como professoras, já trabalhamos há muito tempo em casa, professores e professoras, né, mas que esse cenário ele vai trazer à tona a necessidade de discutir, né, sobre como é que isso estava reverberando sobre as nossas ações. Então, mas e por que, então, fazer essa pesquisa, né? Então, a motivação primeira é essa, porque é o nosso local de atuação, é o nosso local de trabalho. Eu tenho 13 anos, a Ana Paula 14 anos, né, como servidora pública. Nós somos gestoras públicas, né? Então, isso é importante, esse lugar de onde a gente está falando. Eu sou vice-diretora de um instituto, do ISAR, né, o Instituto Socioambiental dos Recursos Hídricos, em Belém, e a Ana Paula é pró-reitora. Então, isso já digamos assim, uma motivação primeira, né, e principal, e desse lugar a gente consegue já ter um olhar preliminar sobre as relações de poder que se instalam nesses espaços, né? Então, falar de trabalho, falar dessa ambiência do serviço público e falar também de relações de poder, de disputas. Então, isso foi uma motivação primeira. Só que, mesmo o tema, né, como a Jamie já apresentou, sendo uma delimitação, né, de um trabalho, de uma pesquisa com servidoras públicas, isso não quer dizer que a gente não sirva, né, para a gente repensar qualquer espaço de trabalho. Então, não vale uma reflexão que a gente vai fazer aqui hoje, que não vale apenas para mulheres servidoras públicas, mas para a gente pensar os nossos trabalhos como espaços de poder, né, espaços relacionais de poder. E aí eu queria demarcar aqui 3 elementos importantes, né? Um primeiro que, para deixar bem claro, isso ainda, o que a gente vai apresentar ainda é fruto de um trabalho de resultados parciais, né, que a gente ainda precisa aprofundar, né, um maior tempo de investigação.
Segundo, né, que a gente tem uns marcadores importantes, né, que é a discussão sobre relação de gênero, né, que já é por si um conceito relacional, né, então falar sobre mulheres em ambientes de trabalho é discutir esses papéis de gênero. E terceiro, um ponto importante para falar antes de apresentar aqui a pesquisa em si, que quem foram essas pessoas que responderam, né? Foram 320 servidoras públicas, né, tanto municipais, estaduais e federais, daqui do estado do Pará, né? Só dando um exemplo de algumas instituições, a gente tem as universidades federais, todas responderam, Ministério Público, Museu Guild, funcionários de hospitais, isso é muito interessante, várias servidoras de hospitais, vários colegas de escolas públicas, secretarias estaduais, municipais, a EMATE, então uma série de instituições muito diversas, né, responderam a essa nossa pesquisa. Então, nesse primeiro momento, eu queria só demarcar para a gente, para falar um pouco, né, de onde surgiu, né, e quais são esses nossos marcadores. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns dados, né, para a gente conversar. Só um minuto. Que é justamente mostrando, né, como que a gente consegue, né, nesse pouco de tempo, com esses dados, mas algumas respostas muito interessantes, tá bom? Então, vou apresentar aqui e vamos, né, abrir, depois a Jamie já falou, vamos abrir depois para algumas perguntas. Então, vamos a alguns dados, né? Antes de eu falar dos dados propriamente dito da nossa pesquisa, né, eu fui ao site do Ministério do Planejamento e, né, coletando alguns dados, peguei o ano de 2019 para mostrar um pouco quantos servidores públicos nós somos, federais, né? Então, no Brasil, diz o Ministério do Planejamento, até dezembro de 2019, nós éramos um pouco mais de 1.273.000 servidores públicos no país todo, né? Com forte concentração na região sudeste, né? E depois a gente vem para a região norte, onde nós estamos, onde tem a menor concentração. Quando a gente vai já separando isso por sexo, né? Então, servidores públicos no Brasil, esses, né, quase 1.300.000, a gente tem uma maioria, né, do sexo masculino, quase 59%, e quase 42% do sexo feminino, quando se trata de Brasil. Quando a gente fala de Pará, nós temos 38.000 servidores públicos, né, federais, né, até dezembro do ano passado. E aí chamou muita atenção o dado, né, de servidor público, a diferença muito nítida entre homens e mulheres, né? Nós temos quase 63% do sexo masculino e quase 38% do sexo feminino, ou seja, uma diferença muito grande no que diz respeito a servidores públicos federais aqui no Pará. E quando a gente fala desses 38.000, né, eu peguei, está concentrado, a UFPA concentra quase 9.300 servidores públicos federais, né? Não é, o IFPA não é segundo, eu apenas coloquei aqui todas as instituições, mas a UFPA é a primeira que concentra, né, no número de servidores federais. Mas o IFPA com quase 3.000 servidores, a UFRA, onde eu trabalho, né, com um pouco mais de 1.600 servidores, e aí eu destaquei aqui que nós temos 60% dos servidores, sejam professores, sejam técnicos da UFRA, são do sexo masculino, né? Depois a gente tem 1.100, 1.171 na UFOPA, e na Unifesp para 778 servidores, segundo o site do Ministério do Planejamento, até dezembro de 2019, certo? Então, chama bastante atenção. Quando a gente já vai, né, falando um pouco da questão da pesquisa, que a gente entra já perguntando para as mulheres sobre quais os recursos que elas dispõem nesse período, já que a gente está falando de trabalho em casa, home office, a maioria das servidoras, pensando foram 320 entrevistadas, elas dizem, né, eu possuo, sim, um telefone, um notebook, eu tenho, de certa forma, a internet em casa. Então, a gente tem,
né? Também isso não significa que seja mais de um computador, às vezes tem que dividir com o companheiro, né, com a esposa, com a companheira, o mesmo computador, mas, assim, de certa forma, a maioria respondeu que dispõe na sua casa esses recursos. E aí um dado muito importante, né, que foi muito interessante, né, porque a gente está discutindo trabalho home office, e aí quando a gente pergunta sobre o trabalho, né, se ela considera que nesse momento ela está trabalhando mais ou menos, ou da mesma forma que antes, a maioria das entrevistadas vai dizer que está trabalhando menos do que antes. Né? Isso chama muita atenção, porque isso vai totalmente de encontro aos dados que vêm à frente, né? Porque quando ela diz que ela está trabalhando menos, a gente já começa, e aí isso vai, né, de encontro ao que vem, com as outras falas, com os outros dados, a gente começa a problematizar o que a gente está chamando de trabalho. Então, se, né, a gente está acumulando outros tipos de trabalhos, né, essa servidora, num primeiro momento, ela não consegue identificar esse trabalho doméstico como mais um trabalho, né? Então, a gente vai ver daqui a pouco um pouco essa contradição. Mas esse dado que eu marquei, porque eu achei muito interessante, nós achamos muito interessante, né? Porque ela diz que ela está trabalhando menos do que antes. Mas aí a gente vai, né, se perguntar o que nos fizeram acreditar, né, quando fala sobre mulher, sobre trabalho, ou que querem, né, que nós acreditemos, né, no que diz respeito a trabalho. Então, quando a gente joga, né, mulheres multitarefas, né, no Google, a gente começa a ter uma série de imagens. Essa é bem interessante, porque a gente tem uma mulher, né, que por baixo ela é uma heroína, né? Ela é uma super mulher, com vários braços, ela está trabalhando, ela está se alimentando, ela está maquiada, ela está sorrindo, ela está bonita. Né? Então, ela é uma representação, né, quando a gente joga lá no Google, quando a gente fala de mulheres e trabalho, nos aparece essa representação. Né? Então, mais uma vez, uma representação, uma série de braços, uma série de atividades, né? Fala no telefone, come, trabalha, é uma mulher magra, é uma mulher bonita, penteada, maquiada, né? Então, são algumas representações que nos aparecem. Né? Essa está com um olhar, né, fazendo várias coisas, demandas de várias pessoas, mas muito bem penteada, muito bem maquiada, de salto, né? Então, são as representações que aparecem quando surge essa questão de ser mulher e multitarefa, ou seja, eles querem, nós somos educados, falando nessa relação de gênero, né, acreditar que nós podemos, né, fazer várias coisas ao mesmo tempo, e principalmente que nós damos conta nisso, né? Nós damos conta, nós continuamos bonitas, nós continuamos penteadas, continuamos belas, maquiadas, então nós somos educadas, né, a essa questão. Só que quando a gente vai, e aí a gente, né, vai avaliar os nossos dados, a realidade ela vai se apresentar de uma outra forma, né? Como é que essa realidade se apresenta? E aí eu vou trazer algumas falas, né, das nossas 300, a gente fez uma seleção, 320 entrevistadas, aparecem algumas falas, tá? Essas imagens são todas do Google. E aí, o que surge dessas servidoras públicas, né? Que nesse momento de home office o trabalho está triplicado. Né? Então, o trabalho, né, são 320 mulheres que responderam, servidoras públicas. A outra diz o seguinte: está muito difícil conciliar no mesmo ambiente criança e trabalho durante 8 horas ou mais pelo meu dia. Então, mas já a partir dessas falas, a gente começa a ver que aquele dado de que eu estou trabalhando menos, né, ele começa a ir por água abaixo. Outra fala, né, que eu achei bem interessante, que foi parte das nossas entrevistadas, que há uma falta de empatia por parte de alguns colegas homens, né, que não compreendem o porquê de precisarmos estabelecer horário para atendimento. Então, né, esse é um desenho, né, uma caricatura, mostrando, né, um pouco essa diferença, digamos assim, né, de encarar esse momento home office que está deliberadamente sendo diferente para cada um de nós. Outra fala muito interessante, né? Eu me sinto uma panela de pressão prestes a explodir. Né? Então, aquela mulher lá bela, linda, né? Maquiada, penteada, a gente começa a ver que isso não é muito bem assim. Né?
A outra, né? Estou fazendo muito mais os serviços domésticos do que os profissionais, né? Mudei o meu horário de trabalho home office para noite e madrugada. Então, nós estamos trabalhando muito mais, né? E tendo que ter horários excepcionais, como noite e madrugada, para poder dar conta. O que mais que aparece nas nossas falas, né? Eu estou tendo crise de ansiedade diariamente, né? Então, são mulheres que, em função disso, estão acumulando, né, essa ansiedade. A outra diz, né, intensificando os sintomas de ansiedade por conta da pressão do trabalho e da busca por produtividade. Outras duas falas, para a gente encerrar aqui, falando sobre nervosismo, né? Nós não nos sentimos protegidas nem amparadas pela instituição, né, pelos nossos chefes imediatos. Estou sendo subjugada pelo meu superior por querer permanecer em isolamento como se eu não quisesse trabalhar. Então, é uma série de falas, né, nesse momento, sobre trabalho, sobre esse home office que essas mulheres trouxeram para a gente. Então, mais uma vez mostrando, né, indo de encontro àquele dado de que hoje nós estamos trabalhando menos e problematizando o que a gente está chamando de trabalho, né? Então, por exemplo, das 320 mulheres, falam assim, que atividades domésticas você realiza, né? Então, cuidar dos filhos, cozinhar, limpar, lavar louça, lavar roupa. Outras, eu marquei aqui outras, né, 81 mulheres, vão dizer tudo isso e mais cuidar de pais ou avós idosos, né, que moram com elas ou estão sob responsabilidade dela porque entraram no grupo de risco. Então, se a gente for somar, é um número bem alto de mulheres com atividades domésticas. E aí, uma outra pergunta que a gente faz, né? E nesse período, quem que ajuda, né? Como é que é essa questão de acompanhar essas atividades? A maioria delas, né, esmagadora, disse, eu sozinha, eu não conto com ninguém para fazer essa atividade, né? Aí vem outras que contam ainda com diaristas, né, com as empregadas domésticas, com esposos, com outros familiares, mas a maioria esmagadora disse, né, que não conta com ninguém para fazer as atividades domésticas. E aí, em função disso, né, e a gente vê naquela fala, que sentimentos são esses que aparecem, né, dessas servidoras? A maioria, né, começa a dizer uma série de sentimentos que se misturam, que é o cansaço com esgotamento, ansiedade, um desânimo, um medo, uma apreensão, uma tristeza, né, uma preguiça de fazer as coisas, né? Então, assim, a gente tem uma série, né, umas se mostram esperançosas, lógico, outras felizes também, mas na maioria a gente tem uma série de mistura de sentimentos, né, nesse momento de isolamento, de pandemia e de trabalho home office. E aí a gente perguntou se as instituições, né, tinham esse serviço de atendimento psicológico, né, de assistentes sociais. A maioria disse que sim, né, que nas suas instituições havia esse processo de atendimento, mas que, ao mesmo tempo, elas não estavam fazendo uso desse processo e não foi dito exatamente, né, por que elas não estavam fazendo uso desse atendimento nas suas instituições. Então, a gente tem, né, já partindo para a nossa finalização aqui, a gente tem uma série de elementos, né, que expõem, dos quais essas mulheres colocam, né, de forma preliminar, isso precisa realmente ser ampliado, mas isso demonstra, né, que, primeiro, o próprio questionamento sobre o que a gente está chamando de trabalho, né? Então, quando eu digo assim, eu estou trabalhando menos, mas é porque ela não está indo para o trabalho, essa é a nossa hipótese, né? Porque o trabalho doméstico, né, esse trabalho reprodutivo, não está entrando para elas como um trabalho sinônimo de trabalho, e principalmente, né, ou seja, essa manifestação de que a gente precisa ser produtivo, porque nós somos as supermulheres, né? Se nós somos supermulheres, como é que eu me sinto ansiosa, como é que eu me sinto fadigada, como é que eu me sinto sobrecarregada? Então, a gente fica também triste em função disso, porque nesse momento parece que não estamos conseguindo ser essas supermulheres, tá certo? Então, mais uma vez, são dados preliminares, a professora vai apresentar, a professora Ana Paula, uma complementação, né, dessas informações, e aí depois a gente está aberto para as perguntas.
Obrigada, era isso. Ok? Então, a gente pode dar continuidade. Você coloca, por favor, a apresentação, para que a gente possa tratar aqui de alguns aspectos, como a professora Ruth já mencionou, né, complementares a esse primeiro momento do que foi a pesquisa, né? Então, e é interessante situar que foi exatamente ali bem no início, quando a gente adentrava o início de abril, e ficamos tentando mapear o que estava sendo esse momento de redefinição de espaço de trabalho, de concepção desse trabalho, né? E a gente pôde, então, tirar um retrato bem do que foi o início desse tal home office que nos invadiu aqui as atividades profissionais, né? E podemos contar com a colaboração gentil aí de 320 interlocutoras, tá? Então, primeiro dado que eu trago aqui é para a gente pensar junto sobre o que as mulheres estavam pensando sobre home office, né? Qual era o tipo, né? Que tipo de percepção trazer oficialmente o trabalho para casa tinha de impacto, como é que isso estava sendo percebido na vida das mulheres, né? Então, um primeiro aspecto das 320 interlocutoras que eu gostaria de ressaltar é que grande parte delas foram servidoras das instituições de ensino do nosso estado, tanto estadual quanto federal, tá? E municipal. Então, a gente teve um número significativo, gerou em torno, assim, quase uns 40 e tantos por cento de respostas de mulheres que estão atuando na educação de ensino. Então, para a gente, realmente não é algo muito tão diferente ou impossível de acontecer. A gente já sabe que faz boa parte das nossas atividades de ensino, sobretudo, e algumas vezes também de pesquisa, no sentido da orientação, né, e dentro de casa. Mas essa pergunta mostra para a gente que a maior parte das mulheres, aqui em torno de 30 e tantos por cento, né, indicaram que o home office, na sua percepção, está sendo uma forma de exploração do trabalho, né? Agora, dessas contradições que a Ruth já apontava anteriormente, elas que disseram que não estão trabalhando mais, mas esse trabalho que está sendo feito é uma exploração. Então, a nossa hipótese, lendo os dados na sua abrangência, é que não é uma forma de exploração somente porque hoje nós estamos vivendo em atividade doméstica, mais atividade profissional é igual a exploração. E isso, a bem da verdade, lá no limite da análise, nem é uma novidade para nós, mulheres, né? A gente vai conciliando todas as coisas e buscando, pelo menos, criar ali um equacionamento da nossa vida particular, privada e dos nossos compromissos profissionais. Então, o que seria essa exploração? Né? Junto aqui com algumas outras possibilidades, né? Que que o home office é uma opção possível de ser implantada, é uma opção interessante, porém sofre muitas interferências. Então, a gente vai compreendendo na leitura dos dados que a exploração que é referida tende mais a ser como realmente uma conscientização, uma compreensão disso que alguns também sociólogos estão chamando de novo normal, né, vem colocar para a gente como ponto, né, de realmente retomar um debate sobre a centralidade do trabalho e como nós, mulheres, né, estamos vivendo essa composição de vários elementos que hoje interferem nas nossas atividades.
Então, é um ponto que a gente traz para pensar que não dá para considerar lutas feministas, não dá para a gente falar dos nossos embates, né, enquanto movimento, mas também como literatura acadêmica, sem pensar que estamos dentro de um sistema, né, desse sistema capitalista, e que boa parte desse sistema tem um embasamento no menor ou maior grau, né, no vetor de equilíbrio entre a exploração do trabalho feminino, porque é um trabalho invisível, porque é um trabalho doméstico que não é reconhecido, e é claro que a gente também considera que essa não é a única carta que está posta na mesa, né? Trabalhar home office, e isso não vai alterar, ou para não ser tão absolutista, né? Pouco vai alterar a nossa rotina no sentido das atividades profissionais, mas tem tido aí alguns custos, como a gente vai trazer daqui a pouco, sobretudo nesse próximo slide, que a gente vai tratar sobre quantas mulheres estavam, além da atividade do home office, no próximo slide, estavam também com atividades domésticas, né? Então, dá para passar, dá para a gente seguir? Aqui, então, são algumas falas, vamos retomar um pouquinho, são algumas falas, né, do quanto as nossas interlocutoras estão sendo impactadas por essa realidade de home office. Então, algumas a Ruth já trouxe, né, que é do trabalho triplicado, mas tem também algumas que a gente retoma, né, como o home office está sendo dividido com excesso de atividades domésticas. Então, não é o home office que coloca-nos numa condição agora de exploração. Já existia um excesso de atividades anteriormente. É na sutileza da fala e dessa construção do discurso que a gente vai encontrando essa nova configuração da exploração que estava sendo indicada ali no dado e no slide anterior. Tá? Pode passar, por favor? Então, a isso aqui que eu me referia ainda há pouco, né? Além do trabalho como técnica e docente, você está realizando trabalhos domésticos diariamente? E aí, gente, a maioria esmagadora, eu quero que vocês podem comentar aí no chat se vocês também estão realizando trabalhos domésticos, porque eu queria até mensurar se isso já mudou ou não, se de repente parte já disse assim, eu abro mão, né, de me preocupar com a casa e com essa estrutura, né? Mas naquele momento, sim, e vejam bem, todos os dias as tarefas domésticas, né, estavam sendo realizadas. E como eu mencionei anteriormente, para usar aí uma categoria da Michelle Perrot, é um trabalho invisível, né? Essa invisibilidade do feminino que está presente, porque em não sendo pago, né, e por isso não é reconhecido, nós somos levadas a reforçar uma estrutura de exploração dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, uma vez que esse custo de trabalho doméstico não está inserido, nem contabilizado, nem para o empregador, nem para os nossos parceiros afetivos, as parcerias afetivas, né? Então, assim, alguém está fazendo e ninguém está sendo pago. Né? Então, veja, é acúmulo e é realmente, de fato, exploração. A nossa tradição no Brasil dos estudos feministas, né, marcadamente ali a partir da década de 20, com Safiotti e muitas outras pesquisadoras que se dedicaram aí a compreender essa estrutura tão fundamental na sociedade que é o trabalho e correlacionado, né, com o feminismo, certamente não deixaram de incluir a atividade doméstica como sendo trabalho. Então, essa é um ponto fundamental para a gente, né, reconhecer que a atividade doméstica, ela, embora não reconhecida, embora não remunerada, ela precisa ser executada e está no encargo
de nós, mulheres. Aqui algumas falas que nós encontramos durante a pesquisa, né? Que inicialmente, nesse período de adaptação, foi bem conturbado, que estavam trabalhando em média 10 horas diárias, atrasava tarefas domésticas e as dos filhos, né? Essa daqui, eu hashtag me reconheci, recebo demandas de trabalho fora do meu horário de expediente quase todos os dias, muitas horas extras, e para nós, servidoras públicas, essas horas extras não são pagas, né? Então, a gente tem aí uma série de elementos, né, e de um custo emocional que vai deixando para que a gente perceba que esse cenário pandêmico, né, mudou rotina de trabalho, mas tem ali alguma essência que realmente não chegou a ser modificada, e eu já vou falar dela daqui a pouco. Esse infográfico aqui que eu estou mostrando para vocês é justamente para a gente pensar por que nós, mulheres, estamos nos sentindo sobrecarregadas, né, com esse excesso de preocupações domésticas e de atividades profissionais. Vejam aqui, está estabelecida, são dados do PNAES, tá? E veja, a gente percebe que as tarefas que implicam limpeza, cuidados em geral, cuidados com a casa, cuidado com outras pessoas, são tarefas executadas por mulheres. As tarefas dos homens são ali, ó, fazer pequenos reparos. Eu gostei dessa forma, né, que o PNAES categorizou, são pequenos reparos. Os grandes, né, devem chamar certamente profissionais, outros homens que vão realizar isso. Mas nós estamos com mais de 90% das mulheres responderam que elas preparam e servem os alimentos, o cuidado com a limpeza e a manutenção de roupa, sapato, provavelmente é da casa também, né, estão sob sua responsabilidade, ou são elas que executam, e aí a gente vê que um número bem menor de homens que também participam dessas atividades. E sobre os cuidados propriamente dito, né, nós, mulheres, temos aqui um percentual significativamente também maior de auxiliar nas atividades educacionais e auxiliar nos cuidados das pessoas. E provavelmente, nossa hipótese, porque nós sabemos isso até empiricamente, é que esse cuidado com outras pessoas inclui, inclusive, né, não somente de crianças, a gente tem falado bastante sobre esse cuidado com as crianças, mas não é exclusivamente das crianças. E quando outras pessoas estão adoecendo de Covid-19, nossa razão principal por estarmos em casa, por termos cedido à pressão do home office, certamente somos nós, mulheres, que também estamos lá nos desdobrando, tá? Para que esse cuidado, intensificando esse cuidado com as pessoas no nosso entorno. Então, veja que o que a gente encontrou na pesquisa é algo que está posto antes mesmo do cenário da pandemia, tá? E isso é interessante a gente ter no horizonte, para que a gente não acredite que tudo está acontecendo em razão deste momento no qual nós estamos vivendo. Próximo, por favor. Aqui, as horas diárias, né, de trabalho. Naquele momento, a maior parte das mulheres indicaram que estavam trabalhando entre 4 e 8 horas diárias, né. Então, vejam, aqui é uma coisa também relevante da gente pensar, porque certamente as mulheres não contabilizaram, já vi que aqui no chat alguém já apontou aí, as mulheres não reconhecem a sua própria atividade doméstica como trabalho.
Acho que esse é um elemento que a gente precisa problematizar. Será que nós naturalizamos as atividades domésticas? Será que nós não conseguimos criar ali elementos de estranhamento, que essa estrutura toda está sendo sustentada a partir de nossa atividade, dos esforços que temos empreendido, né, para que o sistema, de um modo geral, esteja funcionando? Então, sobre as horas trabalhadas, nós percebemos que as mulheres indicam que elas estão trabalhando aí trabalhando com um horário de trabalho profissional, né? Fizeram esse apontamento porque certamente estão aí nesse momento só considerando seu trabalho profissional. Temos algumas falas, logo em seguida esse slide também, que nós tivemos, né? Mas, embora esse trabalho ele seja feito, mesmo quando elas indicam que ele está sendo executado nesse período de 4 a 8 horas, né, diariamente, ele não é um trabalho que flui com tranquilidade ou dentro de uma regularidade, normalidade esperada, né? Então, as falas que nós encontramos, praticamente não consigo trabalhar, pois as horas dedicadas a afazeres domésticos e aos cuidados do meu filho consomem praticamente todo o meu tempo. E uma segunda fala que vem assim, com peso realmente desses dias, né? Eu me sinto sobrecarregada, muitas atividades para fazer. Eu trabalho como servidora pública e serviços domésticos. Então, vejam, é um momento que a gente tem realmente de estar repensando sobre como as nossas atividades profissionais sendo realizadas dentro de casa, né, estão nos afetando. Aqui é um outro infográfico, também retirado de um relatório do PNAS, tá? Que diz aqui sobre as nossas diferenças, né? Os homens dedicam em torno de 10 horas por semana para as atividades domésticas, enquanto nós, mulheres, estamos aí com um pouco mais de 20. Mas, lendo o relatório, o que a gente observa é que esse homem que dedica 10 horas é o homem não ocupado, tá? Ou seja, ele não está no mercado formal de trabalho, então ele tem 10 horas. O homem, quando ele está em ocupação, ele tem um pouco menos de 10 horas, tá? Ele em torno de 8 horas semanais. E esta mulher que tem em torno de 20 horas, ela também está ali com uma carga horária de entre 40 e 45 horas semanais de trabalho, né? Esses dados, né, nos apontam, em média, as horas dedicadas aos serviços domésticos, e que, obviamente, a gente também já pode ter uma noção disso, é muito maior entre mulheres. Essa é uma realidade que está posta antes também da pandemia, são dados que estão aí disponíveis já há algum tempo. Mas é interessante, é necessário a gente pensar, porque, como diz a Flávia Biroli, num livro muito interessante, Gênero e Desigualdades, ela afirma que esse é o mecanismo mais eficiente e mais elementar da exploração do trabalho feminino, né? Pois responsabilizar as mulheres pelas atividades domésticas e pelo cuidado com as crianças, pela reprodução, que é biológica, mas também social, porque não é só parir, é cuidar, é ensinar, é falar, é andar, é socializar, né? E responsabilizar as mulheres sobre tudo isso, quase que exclusivamente as mulheres, permite liberar os homens para entrar na vida pública e no espaço, né, do mundo do trabalho, de uma forma muito mais segura do que para nós, mulheres. Então, vejam, esses aspectos a gente tem levantado, e são aqui partes, né,
ainda das nossas primeiras impressões sobre essa pesquisa, e o que para a gente fica muito bem evidente, né, é pensar realmente que tudo parte de uma divisão sexual do trabalho, né? Homens e mulheres exercem, né, suas atividades de uma forma desigual e hierarquicamente muito aquém do que poderia ser para nós, mulheres, porque nós nos encontramos numa estrutura que sim reflete a nossa sociedade, né, que é desigual, estruturalmente desigual. Veja, a gente não adentrou aqui em dados que levassem em consideração outras formas de intersecção, né? A gente não está falando que se mulheres negras estão convivendo e o home office do mesmo jeito que as mulheres brancas, por exemplo. A gente não está falando aqui de quem tem função gratificada, já que né, a gente está envolvido aqui pelo mundo das servidoras públicas. A gente não está falando de uma série de nuances que poderiam nos trazer outros elementos, que isso a gente está deixando ainda para depois. E para finalizar também essa minha primeira inserção aqui, dizer que toda essa realidade, por mais difícil que esteja sendo, e por mais que estejamos sendo levadas, não por escolha, mas pela necessidade de conciliar atividade profissional e vida privada e vida doméstica, a gente não pode deixar de considerar que em todos os tempos, como diria Angela Davis, né, que tem um prólogo muito bonito no livro Trabalho, Logo Existo, que a exploração, né, do trabalho feminino nunca impediu a nossa participação nos movimentos sindicais e em demais formas de combate às assimetrias de gênero. A gente espera, daqui a pouco, poder sair com novas articulações e compreendendo muito melhor e de forma muito mais consistente a necessidade das mudanças nas estruturas do mundo do trabalho para que nós possamos atuar de uma forma também com excelência e certamente com muito mais tranquilidade do que tem sido nesse momento. É isso. Obrigada, professora Ana Paula. Obrigada, professora Ruth. Falas maravilhosas, uma pesquisa realmente que vem contribuir de sobremaneira para os estudos de gênero. Agradecemos muito. Vamos agora ver, ouvindo essas palavras maravilhosas, temos gente de Itaituba, IFPA, temos gente de Belém, Castanhal, professora Tatiana Pará, bastante envolvida ali no chat. Tivemos bastante comentários, né? Como não se reconhecer nesta pesquisa, né? Nós, mulheres, servidoras públicas, realmente muito cativante ouvir esta pesquisa. Professora Tatiana Pará disse: e as mães que ficaram doentes e não puderam descansar, né? Aí uma pergunta retórica, na verdade, né? Quase que um manifesto, digamos assim. Também tivemos vários parabéns de várias mulheres, né, parabenizando pela pesquisa, por essa palestra. Tivemos a fala da Cleide Marque dizendo: essa live é como respirar fundo, entre aspas, e perceber que não estamos sós. Cleide, não estamos sós, estamos unidas, estamos nos fortalecendo, seja por pesquisa acadêmica, seja no dia a dia, seja no compartilhamento das nossas questões de mulheres. A Ana Cristina Gomes, que creio que seja da biblioteca da UFRA, olá, Ana Cristina, ela disse: com toda certeza trabalho muito mais, mesmo não tendo preocupação com o trabalho doméstico. E aí eu saio um pouco do meu posto de mediadora, e aí para comentar rapidamente que não nos damos conta que o trabalho doméstico, no nível estratégico, também é trabalho,
não nos damos conta, como a professora Ana Paula falou, do trabalho doméstico que realizamos e não categorizamos como trabalho. E, num outro ponto, não visualizamos o trabalho no nível, né, estratégico, porque muitas mulheres têm uma rede de apoio paga, como secretárias do lar, babá, etc. Contudo, quem faz a coordenação de todo esse trabalho é a mulher, não é o homem. E aí, por exemplo, tem que lembrar que a água mineral acabou, que o gás está para acabar, do homeschool, como algumas sinalizaram no chat. Então, não se opera muitas das vezes no plano braçal, operacional, mas o estratégico ele está muito ali presente nas nossas vidas. Voltando aqui para os comentários, a professora Liz Pereira, lá do IFPA Itaituba, disse: estou multitarefa e nem todos os dias são produtivos. Comentávamos antes, né, sobre essa questão de ser ou não produtivo, vivemos num sistema capitalista, que o que é ser produtivo e por quê? Será que precisamos necessariamente ser o tempo todo produtivos, né? Também teve uma pergunta, agora eu vou finalizar a pergunta. Basicamente, tivemos muitos comentários, né? E aí eu destaco esta pergunta que vou falar agora, da Polinha Campos. Existe alguma UF com política de incentivo e apoio à profissional, mulher e mãe, quanto à questão de produtividade? Né? Então, repetindo a pergunta, existe alguma universidade federal com política de incentivo e apoio à profissional, mulher e mãe, quanto à questão de produtividade? Antes das professoras nos responderem, nós vamos passar assim, alguns mais comentários, né, das mulheres que estão ali praticamente no confessionário também. Estou faxineira, lavadeira, cozinheira, babá e ainda tenho homeschool. Andréia Souza falou isso para a gente, né? A de Selma Brito também disse, e o cuidado com nós, mulheres, vamos adoecendo. E aí, de novo, eu saio da minha posição de mediadora como mulher, e não tenho como não dizer que na minha casa adoecemos todos. Eu tenho 2 filhos e marido, e eu me vi doente na beira da pia, com o meu corpo doendo, tendo que providenciar o almoço, e ainda o almoço nutritivo, porque precisávamos de mais nutrição com saladas, etc. Então, realmente, essa é a nossa realidade. Então, professoras, professora Ruth, professora Ana Paula, a palavra está com vocês, não sei quem primeiro se manifesta, mas vamos responder a Polinha Campos. Eu queria agradecer, né, a participação. Mais uma vez, esses dados são bem preliminares, mas eu acho que eles refletem, né, a nossa vida home office, que não começou agora, né? Eu estava até discutindo com a Ana Paula um título do artigo que a gente está produzindo, e aí ela sugeriu de volta à casa. Se como de volta, a gente nunca saiu. Nosso trabalho, eu saio do trabalho e com a lista do supermercado, né? Saio da UFRA com a lista do supermercado. Então, a gente nunca saiu desse mundo, a gente está acumulando, na verdade. Então, eu li aqui algumas questões também, já respondendo a professora Paula, mas primeiro essa questão de que a gente está sendo socializada, é socializada, e às vezes reproduz isso, de que nós temos que dar conta de tudo. Então, isso, né, e aí vai um pouco a questão do autocuidado, a gente precisa ter esse cuidado, precisa, né, se dar esse tempo, tentar dividir de alguma maneira essas tarefas, e principalmente a gente, aí falando como, né, que é o nosso foco como servidora pública, é como que para dentro das instituições, aí já falando, tentando responder a Paula, para dentro das instituições, como que a gente começa a fomentar esta visibilidade, né? Então, nós somos, no nosso instituto, né, são 50 servidores, né, professores, só da UFRA, né, são 50 professores, nós somos 19 mulheres, né, 20 mulheres, então não chega nem a 50%,
mas a gente, né, são todas, né, e é uma coisa que a gente vê nos dados, nós estamos trabalhando lá, nós somos servidores com doutorado, né, somos professores, professoras públicas, dentro da universidade com esse doutorado, ou seja, a qualificação das mulheres é muito alta, e a gente tem que, né, como servidora, tentar buscar, sim, que a instituição reconheça, né, reconheça institucionalmente, com alguma política específica. Eu não conheço, né, já respondendo a Paula, instituições, com exceção de concurso público, que nos últimos, né, no último ano, algumas instituições adotaram, né, que as mulheres servidoras públicas, né, que haviam tido neném há um ano, isso ia ser reconsiderado na pontuação do Lattes, né, para concurso público. Então, isso foi uma política que eu vi no que diz respeito à publicação, porque nós sabemos que a publicação, né, no período pós-parir, ela vai diminuir, sem dúvida, porque a demanda com uma criança é muito grande. Mas o que eu tenho visto, essa questão da pontuação, mas outras atividades não, né? Outras atividades eu não tenho visto. Então, essa importância com o autocuidado, essa importância de problematizar políticas específicas, sim, né, da diversidade, e aí a gente se inclui no meio, né, trabalhar com essas questões de preconceito, né, então, eu citei há pouco, né, que eu sou vice-diretora do Instituto, a professora Ana Paula é pró-reitora, então a gente sempre fica nesse limiar, né, ou você é uma gestora, né, uma pessoa muito boa, amável, afável, ou você é uma gestora, né, muito dura, muito má, né, muito... então, sempre a gente está nesse limiar aí entre ser muito boa e ser a malvada, né, a histérica. Então, a gente vê o quanto isso traz de sofrimento, enquanto os colegas, né, nas suas falas, trazem esse sofrimento, porque realmente a gente não dá conta, a gente não precisa dar conta, né, e está muito difícil. Então, Paulo, o que eu vi realmente de política foi essa do concurso público, mas outras realmente eu não tenho conhecimento. Obrigada, professora. A professora Ana Paula também vai dar sua contribuição. E já vou meter a minha colher em outra pergunta que surgiu aqui no nosso chat, né? Qual o futuro do feminismo? Eu só não registrei aqui de quem foi a pergunta. Ana Soares, está aqui, achei. Qual o futuro do feminismo? Gente, eu fiquei até... Olha, a gente saiu de nosso ponto de partida nem era imbricar tanto as nossas considerações, assim, num feminismo mais, vamos dizer assim, mais duro, né? Aquele que sabe das mazelas que as mulheres têm enfrentado aí ao longo do tempo, primeiro para se constituir enquanto sujeito, né? Primeiro como pessoas capazes de gerenciar sua própria vida, e nós temos uma trajetória que nos permite chegar hoje aqui, fazer a apresentação de alguns dados, né, nem estão todos aqui, mas de alguns dados que já nos permitem socializar essas nossas angústias, esses nossos anseios. Então, veja, a primeira coisa que eu vejo nesse horizonte para o feminismo é, assim, a sua continuidade, né? O feminismo ainda é uma causa necessária. Não porque nós, mulheres, estamos hierarquicamente abaixo, em níveis salariais e outros, realizando mais atividades domésticas do que os homens, mas é porque nós não temos ainda igualdade na nossa sociedade. Esse é o ponto principal e fundamental. Então, enquanto não houver igualdade, o feminismo vai precisar se reinventar e se redimensionar diante dos fatos e das circunstâncias que nós estivermos vivendo, né? Muito mais do que isso seria uma previsão que nós, das ciências sociais, não costumamos fazer, né?
mas eu entendo que nossos próximos anos, e há autoras que estão falando exatamente que o século XXI, pós-pandemia, eu me lembro da... Débora Diniz. A Débora Diniz? Da Débora, mas tem também a que escreveu o espetáculo das raças, eu esqueci o nome, Schwartz, esqueci o Lilian, nome dela. Lilian Schwartz. Lilian. Exatamente. Muito obrigada. E ela também tem falado reiteradamente isso, que pós-pandemia, né, o mundo vai se reinventar com um mundo de princípios feministas. Vai precisar ser esse mundo de cuidado com os outros, vai ter indispensável, não é exclusivo mais das mulheres, mas todos nós teremos que pensar em cuidados individuais e coletivos, em redimensionamento dos nossos direitos, para que todos tenham o mesmo acesso, não só às políticas sanitárias, não somente às questões relativas à saúde coletiva, mas também do ponto de vista dos direitos educacionais. Então, está longe do feminismo se esgotar. Só para não... Posso fazer um comercial? Para quem tiver interesse, aí temos Mulheres e Poder, que acredito que seja um bom começo para a gente recolocar o feminismo como pauta dos nossos dias, para quem não o tem, né? O que não é o nosso caso aqui. Obrigada, professora. Excelente fala. Bem, eu vou voltar um pouquinho no nosso começo rapidamente, que aí, como a pessoa ainda é de marinheira de primeira viagem, nós íamos abrir a conversa com uma fala da Angela Davis, né, ativista, filósofa, que ela esteve numa live no dia 5 de junho, e nesta live ela fez uma fala, para mim, brilhante, que casa muito bem com a nossa conversa. Ela disse: o crédito do cuidado do mundo é dado aos homens, o cuidado que, na verdade, é feito pelas mulheres, mas elas nunca ganham o crédito, né? Para a gente refletir sobre essa fala de uma mulher também muito potente, né? Que luta pelos direitos das mulheres. Bem, a gente vai agora, passamos pelas perguntas e respostas, infelizmente, nossa conversa já está chegando ao final, né? E agora nós vamos pedir para que professoras façam suas considerações finais, deixem seus recados, né? E espero que vocês consigam traduzir toda a nossa gratidão por esse momento que é compartilhado entre todas nós mulheres servidoras públicas. A palavra está com você, professora Ruth. Tá, eu queria, então, primeiramente agradecer, né, essa oportunidade. Essa aqui é uma forma diferente, né, de apresentar. A gente está acostumado ali, né, no olho a olho, perto dos alunos, perto das pessoas, mas é o momento que a gente está vivendo e é o que a gente pode fazer e espero ter contribuído, né. A gente está nesse processo de publicação, né, em breve a gente vai estar divulgando também, então a gente queria agradecer muito. Tem uma imagem, né, e a gente participou de um curso, eu e a Ana Paula, que é da Shiva, né, não sei se todos conhecem, mas o que é que nós temos, né, de semelhante, assim, que a gente apresentou, né? A Shiva aparece aqui com seus vários braços, e aí eu vou colocar essa outra imagem aqui, né? Shiva e a gente, né? Como foi colocado no início da nossa apresentação. Então, a gente não quer reproduzir isso aqui, né? A gente não quer ser Shiva o tempo todo, né? Acho que a gente tem que repensar sobre isso. Nós somos educadas, né? Educadas para ter, né? Para fazer multitarefas, acreditamos, né? Nos fazem acreditar que nós podemos fazer sempre tudo ao mesmo tempo aqui agora, ser bonita, ser bem penteada, né? Estar magra, produzir o relatório, tudo ao mesmo tempo, mas isso não é verdade, né? A gente precisa desconstruir isso, dividir mais essas questões, né? Colocar limites, né? Que horas que é essa atividade que estão me mandando, fora do horário, né?
eu não posso porque eu tenho que cuidar do meu filho nesse momento. Então, assim, ninguém fica chateado com isso, né, porque faz parte. Determinadas mulheres não têm com quem dividir. Então, a Shiva é uma mulher muito poderosa, potente, né, mas eu queria agradecer e dizer que a gente tem que ser, na verdade, mais Buda do que Shiva, né, mais Zen, desconstruir mais, né, esses vários braços e tentar ficar mais zen. E realmente, né, isso significa entender mais a nossa posição, onde a gente está, significa que a gente precisa lutar por melhores políticas dentro das nossas instituições, né, sejam públicas ou privadas, né, falar mais sobre, né, a nossa vida, né, de como a gente está cansado, de como a gente também merece essa desconstrução. Então, sejamos menos Shiva e mais Buda. Obrigada. Obrigada, professora. Professora Ana Paula, agora, por favor, suas palavras finais. Eu também gostaria de agradecer, sem dúvida nenhuma, um apoio que as pessoas estão dando aqui nessa companhia, né, de 1 hora, mais ou menos. A gente poderia ter os dados, veja só como a gente se reinventa, né? A gente poderia ter os dados, fazer simplesmente a publicação, né, Rutinha? Encaminhar para a revista, ela aceitou, tá ótimo, tá maravilhoso, e os dados ficariam lá. Quando a gente procurou em algum espaço que a gente pudesse fazer a divulgação, e não encontramos ali um congresso virtual, algum lugar que pudesse, né? É um empreendimento também, mas com o intuito de divulgar os dados, porque a gente percebeu pelas falas, pelos dados, mas sobretudo pelas falas, né, o quanto de impacto a gente está tendo durante esse momento da pandemia. Então, esse aqui foi um espaço que a gente encontrou para viabilizar, divulgar, né, a divulgação dos nossos dados, mas, sobretudo, para a gente conversar e se perceber que nós não estamos sozinhas, que nós já tivemos outros momentos aí durante a nossa jornada do feminino, também de concentração de atividades, de exploração, mas estamos aqui. Vamos resistir, contornar e prosseguir. Eu, sinceramente, acredito que a gente vai, a partir desse momento, encontrar novos parâmetros para convivência, né, entre feminino, masculino e entre os vários femininos e os vários masculinos também, né? Gostaria de agradecer imensamente a Universidade Federal Rural da Amazônia, que está nos concedendo esse espaço aí, está certificando, né, quem tiver interesse, a Rutinha já colocou ali o link aqui no chat, e dizer que esse canal, que agora que são elas, vai ter ainda algumas outras atividades, então continuem conosco, né, porque às vezes de blogueirinha, você, por favor, se inscreva aí no canal, que vai chegar para você as notificações, né, Jamie, agora a nossa vida é essa, a gente tem que pedir para as pessoas se inscreverem, porque a gente vai ter aí algumas outras parcerias, né, e alguns outros pontos de vista sobre gênero e feminismos. Muito obrigada, gostaria de agradecer mais uma vez a todas e todos que estiveram aqui conosco nessa horinha, conversando, e vamos para frente, temos muita coisa para fazer, resistir é necessário, avançar ainda mais. Muito obrigada, professora, pela sua fala, pela sua postura, pela sua disposição de encampar também esta luta pelas mulheres, assim como a professora Ruth. Realmente esse novo formato, né, de publicizar dados científicos é bastante interessante. Eu acredito que a gente possa fazer realmente a democratização
das pesquisas científicas por meio, né, dessas novas tecnologias, que não são tão novas, não é mesmo? Bem, estamos profundamente agradecidas, já ficou até meio redundante isso, mas estamos sim, várias pessoas se manifestando no chat, estamos profundamente agradecidas por esta pesquisa, professoras. Agradecemos o apoio técnico do William Sanches, muito grata, querido, por sua colaboração. Nós que não temos lá muito traquejo com essas coisas de internet, não é mesmo? E agradecemos a todas, a todos e a todes para ser bastante plural, diverso, incluindo todo mundo, não é mesmo? Então, muito grata. Ficamos por aqui. Até a nossa próxima live, tá bom? Beijos a todos e a todas. Tchau.